Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e, se não for inscrito, se inscreva no canal. E se quiser assistir relatos que não tenham assombração, mas são tão interessantes quanto, então vai lá para o meu outro canal, Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição. E vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Quem realmente nos avisou sobre o perigo? Não sei, vamos ver. Introdução. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Este não é o primeiro relato que eu envio para o canal. O primeiro se chama Foi Algo Sobrenatural e envolvia vultos saindo do espelho, objetos quebrando do nada e pesadelos. Mas, ao contrário do último, nada de ruim aconteceu, graças a Deus e ao aviso misterioso. Bom, vamos ao relato. Primeiros fatos. No período do acontecimento aí desse relato, havíamos nos mudado, minha família e eu, recentemente para uma cidade vizinha, da que eu vivi e cresci. Nós conseguimos uma boa casa por um preço bom também, um preço barato, que apesar de ser bem menor que a anterior, né, a casa ser bem menor que a anterior, ela era toda murada. Coisa que não é característica geral das casas do meu atual bairro, entendeu? E ela tinha bastante espaço de quintal para o meu cachorro. Depois que nós nos mudamos, a minha mãe começou a ter uma relutância em dormir sozinha. Então dormíamos nós duas no quarto dela. Eu acho que ela se sentia mais segura ou despreocupada comigo dormindo ao seu lado, né? Já que o meu irmão passou a não dormir mais na nossa casa, mas sim na casa da namorada, que a essa altura do campeonato já é praticamente noiva, ou já era praticamente noiva. Bom, minha mãe e o meu irmão trabalhavam a partir da madrugada, entre 4 e 5 da manhã. É a hora que eles começavam a trabalhar, é isso? E eu costumava ficar sozinha o dia inteiro, a partir desse horário aí, por ainda não ter conseguido um novo emprego na época. Bem, sozinha, entre aspas, né? Eu e meu cachorro, que nessa época dormia na parte dos fundos do quintal. Certa madrugada, acordei quando a minha mãe ainda estava se arrumando para ir trabalhar. E até aí tudo normal, porque era comum eu acordar levemente assim enquanto ela se preparava. Mas então uma sensação de diga, você tem que dizer, sabe? Veio algo assim, essa sensação, algo muito insistente veio à minha mente como uma voz autoritária, impossibilitando que eu apenas voltasse a dormir como de costume. E com a insistência dessa voz, entre aspas, né? Eu, não completamente desperta e ainda muito sonolenta, chamei a minha mãe, que estava no banheiro do quarto escovando os dentes, e tentei avisá-la sobre o que aquela voz, que insistia em me manter acordada, queria que eu avisasse. O que até então nem eu mesma sabia o que era. Tipo, só tinha aquela coisa falando assim, ó, diga, você tem que dizer, tá? E dizer o quê? Que eu também não sei, né? Nem eu mesma sabia o que era. Sem respostas da minha mãe, eu adormeci novamente e despertei assim que ela acabou de se vestir, ainda com aquela mesma sensação de diga, avise logo. Aquilo martelando na minha mente. Foi aí que, do nada, assim que eu vi que tinha a atenção da minha mãe, eu abri a boca. E lembrando aqui que eu não estava completamente desperta. Eu estava ainda naquele coisa meio sonolenta. Eu abri a boca e simplesmente falei: não vá lá fora, é perigoso. Espere ele, que é o meu irmão no caso. Espere ele aqui dentro, é perigoso. Eu não sabia por que eu estava falando aquilo e nem sabia o que era perigoso. Mas a sensação de inquietude
E essas mesmas palavras ecoavam e se repetiam na minha mente sempre que eu tentava voltar a dormir, juntamente com a insistência da tal voz que continuava com: vamos, diga, não deixe ela ir. Acredito que essa insistência se deu pelo conhecimento do meu subconsciente de que a minha mãe sempre foi teimosa e como meu irmão não dorme aqui, ele vem buscar minha mãe de madrugada. E ela, por teimosia, ao invés de esperá-lo na segurança dos muros da casa, ela o esperava justamente do lado de fora dos muros, bem em frente ao portão, na rua. Provavelmente para não perder muito mais tempo e acabar chegando atrasada no trabalho. Enfim, dado o primeiro aviso, tentei dormir novamente e novamente despertei. Dessa vez por uma voz real, a da minha mãe, que me perguntava se eu ouvia alguém chamar no portão. Como ela era teimosa e tinha problemas de audição também, já estava prestes a ir ver no portão se o meu irmão havia chegado sem antes nem mesmo esperar a minha confirmação ou a minha negativa, ignorando completamente o primeiro aviso para não ir lá fora, além dos muros, entende? Entendeu? Então ela escutou, ficou na dúvida se escutou alguém chamar ou não, perguntou para ela, mas antes de ouvir a resposta dela, ela já ia lá botar a cara lá fora para saber se tinha alguém, se não tinha, se alguém chamou, se não chamou, né? Tá. Foi aí que quando eu mal havia despertado novamente, que as seguintes palavras saíram da minha boca instantaneamente: não vá, é perigoso. Ele, no caso meu irmão, ele tem as chaves. Se fosse ele, ele já teria entrado. E isso finalmente fez com que ela desistisse de ir. Bom, um tempo depois, meu irmão havia realmente chegado e, como avisado antes, ele entrou utilizando as próprias chaves. E eu, mesmo morta de sono, quando meu irmão finalmente chegou, eu ainda lhe disse algumas vezes: ó, tranca o portão, verifica, é perigoso, blá, 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 blá. Isso porque, como meu irmão também sai de madrugada, ele costumava voltar para vestir a sua farda e ir para o trabalho depois de deixar a minha mãe, primeiramente no trabalho dela, né? E com isso ele costumava deixar o portão destrancado já, porque ele já ia voltar, entendeu? Justamente para facilitar a ida e a volta, enfim. Só de lembrar que esse sábio dos sábios fazia isso, já me sobe uma irritação de largar o portão aberto. Bom, enfim, continuando, mesmo ali meio bêbada de sono e sem a mínima ideia do que era esse perigoso aí, que eu mesma não parava de repetir, eu desisti de voltar ao meu soninho precioso e fui eu mesma verificar as portas, os portões, as janelas e trancar tudo. E Ana, que subconsciente prestativo esse meu, viu? Porque mais tarde eu fiquei sabendo que esse sábio dos sábios não ia de fato trancar os portões, é o irmão dela, é isso? Não ia de fato trancar os portões mesmo depois de eu já tê-lo avisado ou pedido para trancar. E ele só fez isso porque a minha mãe ficou assustada depois de tantos avisos de perigo que eu havia dado. Depois desse ocorrido da madrugada, eu passei o dia sozinha, como normalmente fazia, na maior paz, de boa, sem nenhum indício de nada perigoso. Eu estava completamente sossegada, despreocupada, até a minha mãe voltar do trabalho, em torno aí de umas 5 horas da tarde. Quando ela voltou, foi logo me dizendo que naquela madrugada, assim que meu irmão havia chegado, ele avistou um homem, bêbado, suspeito, com uma garrafa de vidro na mão, brechando pelo portão da nossa casa, mas que foi embora assim que viu meu irmão chegando de moto. Assim que eu absorvi essa informação, Ana do céu, meu corpo se arrepiou inteiro. Eu senti um frio subir pela minha espinha e nem sequer consegui mais ficar na área ali, deitada na minha rede como estava antes, despreocupada. Um estalo veio à minha mente, do tipo: então esse era o tal do perigo que aquela voz insistia que eu avisasse para minha mãe?
Eu fiquei o resto da tarde imaginando o que poderia ter acontecido com a minha mãe caso esse aviso insistente não tivesse aparecido do nada na minha mente, ou se eu simplesmente tivesse escolhido ser vencida pelo sono, ao invés de externalizar as palavras de advertência que ecoavam na minha cabeça. Eu tenho muito medo do que teria acontecido sempre que me lembro desse dia, sabe? Isso porque se algo ruim fosse acontecer, eu não teria escutado nada. Como a casa é forrada e tal, naquela época não tínhamos instalado campainha, nada, já notei ser muito difícil ouvir qualquer coisa lá fora, se as portas e janelas da casa estiverem todas fechadas. Bom, de todo modo, eu só posso agradecer a Deus pelo livramento, porque ninguém sabe das intenções de ninguém, não é mesmo? Bom, esse foi o meu relato de hoje. Desculpe caso ele tenha ficado confuso e agradeço caso tenha lido até aqui. E caso esse relato tenha sido selecionado, gostaria de deixar o recado aos assombrados de que nunca ignorem, em hipótese alguma, um pressentimento. É isso. Um beijo e um abraço para todos do canal Assombrado. E aqui temos um bônus. Ana, nessa minha nova casa, eu, em especial, não tive mais nenhuma experiência anormal como as que descrevi no último relato, graças a Deus. Porque eu sou muito medrosa para isso, sabe? Meu coração não aguenta mais. Só ocorreu de algumas luzes apagarem ou acenderem sozinhas, uma voz feminina me chamando no meu quarto e a minha mãe ter visto um vulto mais escuro ali que o próprio escuro no beco do meu quarto. Pássaros invadiram a casa e mesmo com as portas todas abertas, eles entraram no meu quarto e só saíram pelas janelas de lá. Mas só isso, assim, nada demais. Comparado à tormenta do último relato, né? Inclusive, o meu lindo espelho assombrado veio conosco para essa nova casa e ele está muito bem posicionado. E agora muito bem coberto por lençóis também, na parede do meu quarto ali, né? Isso porque um fato curioso aconteceu. Tanto a minha mãe, quanto a minha irmã, o meu irmão e algumas visitas já comentaram sobre uma tal névoa, uma fumaça branca e estranha dentro do meu quarto, que inclusive é o mais arejado e iluminado da casa. Mas eu mesma nunca presenciei tal fato, mesmo quando estive presente no exato momento em que alguém viu essa tal fumaça em névoa. Por via das dúvidas, passei a entrar no quarto e cobrir o meu espelho sempre que alguém comentava sobre isso. Por coincidência ou não, ninguém nunca mais comentou a respeito depois que acho que começou a cobrir o espelho. E o meu espelhinho segue coberto, sendo descoberto momentaneamente apenas quando necessário para usá-lo. Gente do céu, ela ainda mandou a foto do espelho. Nossa, tem alguma coisa nesse espelho, então? Bom, então peraí. Vamos lá para o aviso, primeiro relato, né? Gente, umas coisas assim que a gente não consegue explicar, como ela, né? Primeiro, uma insistente fala, não é bem uma voz, eu acredito, né? Aquilo lá mandando avisar, e ela nem sabia o que avisar, né? E depois, só a hora que ela abriu a boca, ela sentiu que às vezes nem foi muito da consciência dela falar isso, falou para trancar, deixar trancado, não ficar lá fora esperando. E depois soube que tinha ainda um cara curiando lá, querendo saber, olhando para dentro da casa. Agora, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada justamente, né, talvez porque ninguém saiu, porque foi trancado o portão por conta dos avisos dela. E se a mãe dela tivesse saído? O que poderia ter acontecido? E se o irmão não tivesse trancado o portão, os dois tivessem ido embora, o portão tivesse ficado aberto ali para ela? O que poderia acontecer? O cara provavelmente viu o irmão chegando, talvez tenha ficado, né? Tava ali já, não sei se apenas bêbado ou às vezes sob efeito de outras substâncias. E aí, imagina. Então, claro, fica na questão da possibilidade, esse. Só que a gente leva em consideração o aviso insistente.
Então, eu acho que se tinha um aviso insistente, não era qualquer coisa. Não era qualquer situação que poderia passar, assim, só um bêbado andando na rua e, né? Ali poderia haver perigo real, que não aconteceu porque o aviso foi ouvido, né? Foi falado, o recado foi dado e foi acatado. Então, muita coisa a gente não sabe o que aconteceria, porque teve o livramento, né? Porque senão aí você ia pagar o preço e ver o que ia acontecer, se não tivesse dado ouvidos a isso. E a gente vê muitas histórias assim, não tem? De que você tem uma intuição ou ouve alguma coisa. Agora, quem será que, como diz o título, quem realmente nos avisou sobre o perigo? Não sei, isso pode ser um guia de proteção, o anjo da guarda, né? Ou um espírito protetor. Cada um aí, às vezes, acha, né, tem ali a sua crença, o quê? Mas alguma coisa que estava protegendo. O próprio subconsciente dela, que talvez tenha escutado ou ela tenha visto, saiu do corpo, viu que tinha um perigo lá fora, e aí por isso ela né, falou, não, eu tenho que avisar que tem um cara meio que querendo entrar aqui. Então ela mesma pode ter, isso daí ter, como ela estava dormindo, acordada, sabe? Ela mesma percebeu o perigo enquanto fora do corpo, mas não tem total consciência disso. E aí ela veio avisar que era para fechar. Não sei, gente, deixem as suas opiniões. Se já teve uma situação parecida, já foi avisada de alguma coisa para ter aí um livramento, conta aí pra gente. Se for comentar, que seja com respeito. E também, se por acaso tem alguma história com espelho aí, né, na sua casa, conta também. Bom, este foi o relato de hoje. Um grande beijo. A gente se vê em um próximo relato. Fui! Tchau, tchau.